Continuação da trilogia tebana. Introdução a Édipo em Colono, representada pela primeira vez em 401 a.C., postumamente em Atenas. Os antecedentes do Édipo em Colono estão em grande parte no Édipo Rei. Depois de cegar-se perfurando os olhos quando descobriu a enormidade de sua desgraça, Édipo continuou a viver em Tebas, onde Eteocles e Polinices, seus filhos, disputavam o trono da cidade. Absorvidos por suas ambições, os dois mostraram-se insensíveis em relação ao imenso infortúnio do pai, que por causa disso os amaldiçoou. Revoltados, Eteocles e Polinices expulsaram Édipo de Tebas, e ele, após perambular pela Grécia como mendigo, guiado por sua filha Antígona, chegou afinal às mediações de um bosque em Colono, localidade próxima a Atenas, consagrado a Eumênides. A ação da peça inicia-se nesse momento. Édipo pressentiu que chegara ao lugar anunciado pelo oráculo, onde findariam as suas provações. O infeliz herói deteve-se lá com Antígona e pediu asilo a Teseus, rei de Atenas, prometendo-lhe em compensação proteger a cidade a partir de então contra qualquer agressão proveniente de Tebas. Nesse ínterim, Ismene vem juntar-se ao pai e à irmã. Pouco tempo depois da chegada de Édipo, Creonte, informado por um oráculo de que a terra onde repousasse o cadáver de seu infeliz cunhado seria abençoado pelos deuses, aparece no local com um contingente de soldados tebanos e tenta levá-lo de volta a Tebas. A proteção de Teseus frustra os propósitos de Creonte, que se retira prometendo vingar-se de Atenas. Em seguida aparece Polinices, que se preparava para uma expedição contra Tebas. Cujo trono pretendia tomar de Eteocles, seu irmão e usurpador do poder real. A intenção de Polinices era atrair a proteção dos deuses para sua causa, se Édipo se decidisse a apoiá-lo. Diante do fracasso de sua tentativa, Polinices retira-se pedindo a Antígona que, se ela voltasse a Tebas, lhe desse uma sepultura condigna no caso de sua morte. Estabelecendo assim uma ligação com a terceira parte da trilogia, a Antígona. Édipo reitera a maldição dos filhos e profetiza que os dois irmãos se matariam um ao outro, insistindo em permanecer no lugar a que chegara e onde obtivera o apoio de Teseu. Ouvindo em seguida o trovão de Zeus, que, segundo o oráculo, prenunciaria a hora de sua morte, Édipo parte para o local onde sabia que deixaria o mundo dos vivos. Acompanha-o até o último momento apenas Teseu, a quem o herói pede que guarde segredo absoluto a respeito do local em que desapareceria. Como condição para a felicidade de Atenas, Édipo sobe misteriosamente em direção às profundezas da terra. Suas filhas, que não presenciaram o acontecimento depois de uma tentativa inútil de convencer Teseu a mostrar-lhes o túmulo do pai, pedem ao rei de Atenas para mandá-las de volta a Tebas, onde tentariam evitar a luta em que seus dois irmãos se matariam. Todo o enredo da peça, como aliás de outras da trilogia, obedece à tradição épica consolidada na Tebaida, poema de que restam apenas fragmentos, seguida também por Ésquilo e por Eurípides. O Édipo em Colono foi escrito por Sófocles pouco tempo antes de sua morte e apresentado postumamente por um neto do poeta em 401, obtendo o primeiro lugar no concurso trágico a que concorreu. O longo período de tempo decorrido entre a composição do Édipo Rei e da Antígona de um lado e do Édipo em Colono de outro, cerca de 35 anos no caso da Antígona e cerca de 24 no caso do Édipo Rei, deixou marcas na última peça de Sófocles,
De fato, Édipo em Colono é uma peça prolixa, o mais longo de todos os dramas gregos conservados, e às vezes até repetitiva, mas embora lhe faltem a severidade e a concentração do Édipo Rei, e mesmo da Antígona, ainda assim não desmerece a genialidade de Sófocles. Com efeito, no Édipo em Colono, o poeta usa mais os meios externos para produzir piedade e temor e recorre mais, obviamente, a efeitos visuais e auditivos, passando a ser, em linguagem moderna, mais melodramático e menos trágico. Há também apelos frequentes ao espetacular, como a retirada de Édipo do local consagrado às deusas, sua ida para o bosque a fim de ocultar-se, os movimentos ameaçadores do couro, a intercessão de Antígona e sua subsequente captura em cena, a tentativa de Creonte de levar Édipo à força consigo, os gestos do velho cego quando suas duas filhas lhe são devolvidas, o apelo das irmãs a Polinices e depois a seu pai. Deve-se mencionar também o recurso a meios acústicos e luminosos, trovões e relâmpagos. Outro aspecto marcante no Édipo em Colono é que a peça não termina num desastre, e sim na reconciliação entre o herói infeliz e os deuses, com a mudança de má sorte para a boa sorte. A falta de um ponto culminante natural de interesse dramático oriunda da própria fabulação torna o drama inevitavelmente episódico. Mas, mesmo ficando às vezes aquém das culminâncias insuperáveis do Édipo Rei, Sófocles continua a ser o artista supremo. O Édipo em Colono difere do Édipo Rei, mas não é menos interessante que ele. Édipo em Colono. Época da ação. Idade heróica da Grécia. Local: Colono. Um povoado situado a pouca distância de Atenas. Primeira representação, 401 a.C., em Atenas. Personagens: Édipo, ex-rei de Tebas; Antígona, filha de Édipo e de Jocasta; estrangeiro, um habitante de Colono; Corifeu, coro de anciãos da Ática; Ismene, filha de Édipo e de Jocasta, irmã de Antígona; Teseu, rei de Atenas; Creonte, rei de Tebas, sucessor de Édipo no trono; e Polinices, filho de Édipo e de Jocasta, irmão de Antígona e Ismene, e o mensageiro. Cenário: orla de um bosque, diante do qual passa um caminho por onde chega Édipo, cego e guiado por Antígona. Vê-se a pouca distância a estátua do herói Colono, epônimo do povoado. Édipo: filha do velho cego, a que lugar chegamos, Antígona? A que cidade? De que povo é esta terra? Quem irá oferecer a Édipo sem rumo uma mísera esmola? Peço tão pouco e me dão menos que esse pouco, e isso basta-me. De fato, sofrimentos, a longa convivência e meu altivo espírito me ensinam a ser paciente. Mas se vês um chão onde eu possa deter-me e repousar, seja um solo profano, seja em algum bosque dos deuses, para e deixa-me sentar. Pois quero perguntar o nome desta terra. Devemos, como forasteiros, consultar os cidadãos daqui e ouvir-lhes os conselhos. Antígona: meu pai, desventurado Édipo, já vejo as torres protetoras da cidade ao longe. Este lugar é certamente consagrado. Há por aqui muitos loureiros, oliveiras e também parreiras. E sob essa folhagem, os rouxinóis de um coro alado estão cantando harmoniosamente. Senta logo aqui, repousa nesta pedra gasta, teu caminho foi muito longo para o ancião que és. Édipo: leva-me a pedra então e cuida deste cego. Antígona: o tempo me ensinou também a fazer isso. Édipo: podes dizer-me agora aonde nós chegamos? Antígona: pelo que vejo, estamos próximos de Atenas. E ele responde: ouvimos dos passantes essa informação.
Antígona, devo indagar o nome desta região? Sim, filha, e se podemos residir aqui. Antígona, já posso ver os habitantes. Não teremos de procurá-los. Um deles já se aproxima. E o Édipo responde: ele está caminhando em nossa direção? Aproxima-se a pessoa. Aproxima-se a passos rápidos um morador. Antígona, ei-lo presente, dize o que te parecer conveniente, o homem está entre nós. Édipo, ouça, estrangeiro, esta moça que vê por mim e vê também por si mesma, dizer que estás perto de nós para tirar as nossas dúvidas. Estrangeiro, antes de completar a tua indagação, sai desta pedra, estás em local interdito. Édipo, em que local estamos e qual é seu Deus? Estrangeiro, ninguém pode pisá-lo nem demorar nele, pois suas donas são as deusas pavorosas, filhas do sol e das sombras impenetráveis. Édipo, e por que nome Augusto pode-se invocar? E por que nome Augusto? E por que nome Augusto pode-se invocá-las? Estrangeiro, a gente desta terra as chama geralmente de Eumênides onividentes. Eumênides onividentes. Outros povos preferem dar-lhes nomes mais de seu agrado. Édipo. Então, acolham elas favoravelmente, seu suplicante, pois jamais me afastarei deste lugar onde afinal me sento agora. Estrangeiro, que dizes? Édipo, é o mandamento de meu destino. Estrangeiro, por mim, não tenho a pretensão de remover-te sem ordem da cidade. Antes perguntarei à luz dos fatos o que deveria fazer. Édipo, peço-te então, em nome de todos os deuses, não deixes de dizer a este pobre errante aquilo que tanto deseja ouvir de ti. Estrangeiro, explica-te e não te recusarei resposta. Édipo, qual é de fato este lugar em que pisamos? Estrangeiro, escuta-me e ouvirás tudo o que eu mesmo sei. Este lugar é consagrado. Ele pertence a Poseidon, senhor dos mares. Nele mora o titã Prometeu, deus portador do fogo. O chão que pisas é chamado umbral de bronze destas paragens, sustentáculo de Atenas. Os campos próximos pretendem que Colono, o deus equestre cuja estátua vês ali, foi seu primeiro dono. E todos nós daqui usamos juntos o seu nome tirado dele. São coisas, estrangeiro, que não merecem entrar na história. Vem-se aqui para aprendê-las. Nesse caso, né, para o estrangeiro, quem é o estrangeiro é o Édipo, né? Então, quando ele fala são coisas estrangeiras, ele tá falando para o Édipo. Então, o estrangeiro naquela terra de Atenas. Naquela terra de Atenas não, naquela terra de Colono. Édipo, há então habitantes nessa região? Estrangeiro, há certamente devem o seu nome ao Deus. Édipo, alguém os rege ou a palavra está com o povo? Tá. Alguém os rege ou a palavra está com o povo? De novo. Alguém os rege ou a palavra está com o povo? Estrangeiro, seu governante é o rei, que vive na cidade. Édipo, quem é o dono da palavra e do poder? Estrangeiro, Teseu é o rei, e seu pai foi o antigo Egeu. Édipo, e algum de vós será capaz de ir falar-lhe? Estrangeiro, para informá-lo ou pedir-lhe que venha cá? Édipo, para colher um grande bem com um favor mínimo. Estrangeiro, que bem poderá trazer um homem cego? Édipo, falar-lhe-ei com a máxima clarividência. Estrangeiro, percebes, forasteiro, o que deves fazer agora se quiseres evitar um erro? És nobre, bem se vê, apesar da má sorte. Fica onde estavas quando eu cheguei e te vi, até que eu vá contar aos outros moradores daqui, e não os da cidade, as novidades. Eles decidirão se ficas ou se partes. Então sai o estrangeiro. Édipo, diz-me, filha, foi-se embora o estrangeiro? Antígona, ele partiu, meu pai, e já podes falar o que quiseres, pois só eu estou aqui. Édipo, terrificantes deusas, já que vosso assento é o primeiro nesta terra sobre o qual dobrei os meus joelhos,
não me hostilizes nem ao deus Febo, pois quando ele proclamou o meu destino cheio de infelicidade, disse que este lugar seria o meu refúgio. Depois de errar por muitos anos, ao chegar a este solo, onde acharia finalmente um paradeiro acolhedor, ainda que fosse para encerrar aqui a minha triste vida, e por haver morado nesta região, traria o bem a quantos me acolhessem, e ruína certa a quem quisesse repelir-me, fazendo-me voltar à estrada. Prosseguindo Deus, Prosseguindo, o Deus me descreveu sinais reveladores dos eventos futuros, como terremotos, relâmpagos vindos de Zeus, talvez trovões. Perceba agora que em minha longa jornada me conduziu seguramente a este bosque uma premonição qualquer que me mandastes. Se assim não fosse, jamais nos encontraríamos vós, a quem não é lícito ofertar o vinho. E eu, que não o tenho para oferecer-vos, sem vós jamais me sentaria nesta pedra santificada que nunca ninguém talhou. Então, deusas, de acordo com as ordens de Apolo, dai-me afinal um meio de findar a vida. Se não me achais indigno dessa vossa graça, eu, escravo para sempre das desditas mais lamentáveis reservadas aos mortais. Ouvi-me, doces filhas das primevas sombras, ouve-me, Atenas, também tu que recebeste o nome ínclito de Palas, tu, cidade mais venerada que todas as muitas outras, tende piedade dos vestígios infelizes de Édipo, que já não é o homem de antes. Antígona. Cala-te, estão chegando aqui alguns anciãos. Agora olham-te sentado nesta pedra. Édipo, calar-me-ei e tu oculta-me no bosque fora da estrada. Quero ouvir-lhes as palavras, pois as informações nos fazem ser prudentes. Édipo oculta-se no bosque com Antígona. Entra o coro, composto de anciãos colonenses distribuídos em pequenos grupos e conversando em cena. Coro. Muita atenção. Quem é? Onde ele está? Em que lugar se oculta este insolente mais que todos os outros? Olha bem, procura atentamente em toda parte. O ancião, por certo, é um vagabundo, um simples vagabundo. Ele não é um morador deste lugar. Se fosse, nunca jamais invadiria o bosque, proibido das virgens invencíveis, cujo nome pronunciamos trêmulos e pelas quais passamos sem olhar e sem falar sequer uma palavra, com a boca em devoção silenciosa. Agora dizem que chegou aqui um homem que não as reverencia. Ainda não consigo percebê-lo, embora meu olhar percorra todo este lugar sagrado. Ainda não posso ver onde fica o seu esconderijo. Édipo, saindo com Antígona do esconderijo. O homem que estás buscando sou eu mesmo. Enxergo graças às vozes, como diz certo provérbio. Corifeu, esta cena é terrível de ver e de ouvir. Édipo, suplico-vos que não me olheis como um facínora. Corifeu, Zeus protetor, quem será este pobre ancião? Édipo, de forma alguma alguém capaz de merecer a primazia entre as criaturas venturosas, guardiãs desta terra. Se não fosse assim, não me veríeis caminhando por aqui com os olhos de outrem. E eu, que sou um homem feito, não usaria uma menina como guia. Coro, esses olhos, já nasceste cego? Viveste muito, é óbvio, tua vida foi dura, mas se depender de mim, não a sobrecarregarás ainda com novas desventuras, ancião. Foste longe, longe demais, evita, andando sobre a relva deste bosque mudo, chegar inadvertidamente até a grande taça cuja água é misturada ao mel nas libações. Cuidado, estrangeiro infeliz, afasta-te daí. Há entre nós um amplo espaço. Estás me ouvindo? Andarilho inditoso. Se tens algo a dizer-nos em conversa, afasta-te do sítio proibido. Quando estiveres em lugar aberto a todos, fala. Até então, cuidado. Édipo, que decisão devo tomar agora, filha? Antígona, devemos adaptar-nos, pai, às tradições dos habitantes dessa terra, obedecendo-lhes sempre que seja necessário e os ouvindo. Édipo, concordo, pega a minha mão. Antígona, já asseguro.
Édipo, não permitais que eu seja injustiçado agora, estrangeiros, por ter acreditado em vós e abandonado o meu refúgio para ouvir-vos. Corifeu, não, ancião, jamais alguém tirar-te-á contra a tua vontade daí onde estás. Édipo começa a caminhar. Detendo-se após alguns passos. Então Édipo diz, uns passos mais. O coro, avança mais um pouco. E o Édipo pergunta de novo, mais? E o coro, falo avançar, moça, pois enxergas. Antígona, vem, pai, comigo, vem andando assim. Aí o Édipo, ai de mim. E a Antígona, vem marchando como um cego. E o coro, resigna-te, infeliz, como estrangeiro, em solo alheio, a detestar agora tudo que é interdito nesta terra e a respeitar tudo que ela prefere. Édipo, leva-me, filha, então, ao lugar onde eu possa falar e ouvir sem infringir a piedade. Não devemos lutar contra o inevitável. É o Édipo, avançando, pisa num degrau de pedra existente no limiar do bosque. E o Corifeu, para, não ultrapasses o degrau que a rocha forma neste local por onde estás passando. O Édipo, assim? E o coro, não vais mais longe. Estás me ouvindo? O Édipo, devo sentar-me? Coro, sim, lateralmente, junto à extremidade do rochedo, baixando-te tanto quanto possível. Antígona, isto é comigo, pai. Vamos com calma. O Édipo, ai de mim. Antígona, acerta o passo e apoia teu corpo exausto em meu braço amistoso. Édipo, ai, que destino impiedoso meu. E o coro, peraí. E o coro, agora estás mais calmo e feliz. Fala, de que mortais nasceste? Quem és tu, o infortunato que levam assim? Posso saber qual é a tua pátria? Édipo, fui desterrado estrangeiros, mas não. Coro, que não devemos fazer, ancião? Édipo, não insistais em saber quem eu sou, não pergunteis, não tenteis ir mais longe. Coro, que dizes? Eu, Édipo, minha origem é horrível. E o coro, fala. E o Édipo, dirigindo-se a Antígona, ai minha filha, que direi? E o coro, de quem descendes do lado paterno? Édipo, pois falarei, não tem outra saída. Coro, demoras muito, vamos, colabora. E o Édipo, conheceis o filho de Laio? Coro, Édipo, então diz, e a raça dos Labidácidas? E o coro, Zeus. E o Édipo, e Édipo desventurado? Coro, és tu? E o Édipo, não vos assustem as minhas palavras. E o coro, ai, ai. E o Édipo, como sou infeliz. E o coro, ai, ai. Édipo, o que acontecerá agora, filha? E o coro, tens de partir, sai já deste lugar. Édipo, e não ireis cumprir vossa promessa? E o coro, o destino jamais puniu alguém por castigar o seu provocador. O embuste que recebe a sua réplica em outros embustes traz decepções ao seu autor, e não sucesso. Ergue-te, parte, afasta-te de minha cidade, não sejas causa de males maiores. Antígona, interpondo-se entre o coro e Édipo, estrangeiros de alma benevolente, não quisestes ouvir meu velho pai, depois de conhecer os seus pecados involuntários. Tende piedade, então, de mim, que sou tão impietosa, quando venho fazer-vos um apelo por este mesmo pai, um desvalido. Meus olhos não são cegos, e com eles postos nos vossos, quero suplicar-vos por ele, como se corresse em mim o vosso sangue. Tende compaixão deste infeliz, de vós como de Deus dependemos em nossa aventura, a nossa desventura. Ouvi-nos, concedei-nos essa graça que nem nos atrevemos a esperar. Por tudo que tendes de mais precioso, filhos, mulher, tesouro ou Deus, imploro-vos,
Sabeis vós mesmos que nenhum mortal escapa à sorte quando Deus o guia.